O Bolsonaro está numa missão nos últimos 2 dias, ainda não sabemos como foi a missão dele hoje, mas nos últimos 2 dias a missão do Bolsonaro era tentar falar com o almirante Bento Albuquerque. Por quê? Porque o almirante vai depor na terça-feira. Ele iria depor na quinta, porém, em cima da hora ele pediu para adiar o depoimento. Por quê? Porque o que dizem é que ele vai mudar o depoimento e o que ele vai falar na Polícia Federal. Ele já chegou a divulgar na imprensa a versão que ele falaria no depoimento, que é diferente da versão que ele contou para o Estadão, que já eu te mostro aqui a versão que ele contou tanto para o Estadão, que é a mesma versão que ele contou lá na Receita Federal no dia em que as joias foram apreendidas com o assessor dele. A versão de que aquilo era para Michele, era um presente que deve ter sido para ela porque ela é primeira-dama, e que seria para ela. Ou seja, ele joga a Michele e o Bolsonaro aos leões. Depois, o almirante começou a falar via imprensa, ou seja, em off começou a sair, que ele diria no depoimento que não, que as joias iriam para o acervo privado do Bolsonaro, público, não para o acervo privado do Bolsonaro, e que ali as joias eram apenas um presente do governo da Arábia Saudita para o Brasil, e não para o Bolsonaro, que não tinha nada disso das joias serem para Michele. Era só um engano, foi um equívoco dele, nossa, não. Ou seja, ele ia tentar salvar o Bolsonaro de todas as maneiras. Porém, saiu também na imprensa porque o próprio falou em entrevista, o Mourão avisou o Bento Albuquerque o seguinte: ô Bento, o Bolsonaro te entregou, o Bolsonaro tá falando que não pediu e nem recebeu nada, ele tá entregando você, almirante. Teve uma reunião de militares e falaram, a gente tem que defender aqui o almirante. A gente tem que defender os militares que estão envolvidos nisso. Os militares entenderam o seguinte, mesmo os que são bolsominion raiz, os que são muito gratos ao Bolsonaro por toda a mamata dos últimos 4 anos, parte da mamata que foi transformada em lei na reforma da Previdência que vai ser mantida, são muito gratos, mas eles perceberam o seguinte, o Bolsonaro já não é mais presidente, já é o Lula, e a gente continua sofrendo desgaste por culpa dele. Então que vá o Bolsonaro aos leões e os militares sejam preservados, tem que preservar o tenente-coronel Cid, tem que preservar o 2º tenente Cleiton, tem que preservar o sargento Jairo e o almirante Bento Albuquerque, principalmente. Bem como o policial da Marinha, Júlio César, que era o presidente da Receita Federal, indicado pelo Bolsonaro 1 mês depois da apreensão das joias, e que tentou de todas as maneiras liberar aquilo. Então tem que preservar esses militares para preservar a imagem das forças. Já te falei aqui que a coisa mais delicada do universo é o ego de um militar. É só se fazer uma coisinha assim, uma vírgula, fora do lugar, e o militar já se ofende, fala, não, você está ofendendo as forças armadas, não pode. Isso é a coisa mais delicada do universo. Aí, olha só, por conta desse ego tão frágil, os militares decidiram, o Bolsonaro, fale o que fale, ele não é militar, ele é da reserva faz mais de 30 anos, a gente tem que se dissociar dele, ele que vá para lá, o Bolsonaro, e a gente salva os militares aqui. O Bento Albuquerque entendeu o recado. O recado foi dado pelo Mourão em entrevista à CNN e ao UOL. Ele falou, eu avisei ali na reunião que entregaram um militar e isso vai sobrar para os militares de novo. Não pode sobrar isso para os militares. Quando o Mourão fala isso, está dizendo, sobra para qualquer um. Essa reunião aconteceu, teve a conversa do Mourão com o Bento Albuquerque, almirante. Outros militares também devem ter falado com o almirante, estão sempre em contato. E o almirante, na quinta-feira, 2 horas antes do depoimento, fala, não quero depor hoje, eu posso depor na terça-feira. A Polícia Federal fala, é claro que você pode. Vai fundo. Vai depois, muda aí. Você ia apresentar essa versão suja aí que estava vazando na mídia? Então, se é para mudar a versão, pode depois na terça-feira. Então o Bolsonaro está em pânico porque ele está tentando agora, direto ou indiretamente, um contato com o almirante para ver o que o almirante vai falar. Porque se o almirante mudar o que estava saindo na mídia, que seria o depoimento dele, ferrou para o Bolsonaro. Não tem como o almirante mudar de maneira que ele vá mais para o lado de defender o Bolsonaro do que já estava. Vamos lembrar, isso aqui é o que o almirante falou no dia da apreensão das joias. Eu vou te mostrar aqui. Fala do almirante. Eu tenho 2 segundos, literalmente tem 2 segundos o vídeo. E eu vou mostrar aqui para você mais escutar até do que vem, mas vamos ver se dá para ver aqui. Vamos lá. Tá aqui o vídeo, o almirante. Ficou sem som justo na hora que eu dei o play. Primeira-dama. Primeira-dama. Isso vai entrar lá para a primeira-dama, diz aí o almirante. Isso ele falou na Receita. Tem vídeo mais longo aí de 2, 3 minutos de toda a fala dele, mas a parte principal tá aqui. Isso vai entrar lá para a primeira-dama. Isso ele falou lá na Receita Federal em 2021, quando as joias foram apreendidas. Aí, vamos a 2023, quando o Estadão falou com o
ex-ministro. Vamos lá, que trecho da fala dele. Sei lá, o funcionário da Receita Federal perguntou para mim, ministro, o senhor sabe que se trata isso? Porque aqui o seu assessor, né, ele disse que não sabia. Eu digo, bom, eu também não, porque a caixa estava fechada, embrulhada, né, nunca tinha sido aberta. Eu digo, não tenho conhecimento. Isso é um presente, como era uma joia. A joia não era presidente Bolsonaro, né? Deveria ser para a primeira-dama. E o relógio e essas coisas que nós vimos depois, deveria ser para o presidente. Na Receita Federal ele fala primeira-dama, depois ao Estadão, já 2023, sem saber que aquilo se tornaria um escândalo. Imagina que o repórter liga para ele, a matéria ainda não tinha sido publicada. O repórter pergunta, ele vai lá e dá a mesma versão que ele deu na Receita Federal. Então, era um presente, não devia ser só para a primeira-dama, mas também para o Bolsonaro. Por que ele fala isso? Ele já estava sabendo que entre 2021 e 2023 o Bolsonaro tentou reaver essas joias várias vezes. Se tentou reaver o ministro, imagina, deve ter sido para o Bolsonaro. Ok. Tinham também as outras joias lá que descobriram que falam aí que custa 400 mil, mas deve custar bem mais de 1 milhão, 1 milhão e meio. Tá? Deve custar bem mais que isso. Aí, o que começa a sair na mídia na semana passada? O Bento Albuquerque vai falar que não, que aquilo tudo era para acervo público, ou seja, o Bolsonaro não ia meter a mão grande naquilo não, ia praticamente culpar a Receita Federal. Aquilo era bom para o Bolsonaro. Avisado o ministro de que o Bolsonaro o jogou aos leões, o ministro agora tá para mudar. E se o ministro repete isso aí que ele falou para o Estadão e falou lá na Receita Federal para a Polícia Federal, aí fica muito difícil não decretar a prisão do Bolsonaro. Fica muito, muito difícil, porque a versão do ministro é que isso iria para o acervo privado. E aí, veja bem, quando você comete um crime de roubo, não importa se teve o dolo ou não. Eu vou te explicar. Não importa se o Bolsonaro queria roubar as joias, porque ele falou, olha, eu sei que essas joias não podem ficar no acervo público e não podem ficar no acervo privado, mas eu vou transferi-la para o meu acervo privado mesmo assim, mesmo sabendo que eu não posso. Isso seria o Bolsonaro roubando, sabe? Estou roubando, eu sei que não posso, estou fazendo. O segundo, que é o que o Bolsonaro está tentando emplacar aí, o Flávio falou, o Flávio foi o único que saiu no palanque, nem o Eduardo saiu para defender o pai. O Flávio apenas saiu para defender e falou, não, as joias são de uso personalíssimo, que é a versão de que o Bolsonaro pensava, eu posso usar porque foi um presente para mim. Não podia, não sabia, desculpa, não sabia. Roubo é roubo, não interessa se sabia ou não. E no caso ele sabia, eu sei, você sabe que o Bolsonaro, ele sabia que não podia ficar com aquilo porque nós sabemos que foi propina. E a investigação em algum momento vai descobrir isso aí, vai descobrir até pelo que foi a propina. Já está investigando no Senado a venda da refinaria, vão começar a investigar agora por que o Brasil passou a importar bilhões de dólares em petróleo cru da Arábia, sendo que o Brasil é autossuficiente. Então a Petrobras consegue, se quiser, produzir o petróleo autossuficiente para o Brasil, mas não. Está mandando petróleo a preço de banana para fora e importando petróleo a peso de ouro para o Brasil. Então tá literalmente dando dinheiro para os árabes que não precisava dar. Dá mesmo, entregar, tô aí dinheiro. Estranho, bem estranho. Aí começam já as notícias de que a Polícia Federal já está preparando a prisão do Bolsonaro. Já começa a falar em toda a grande mídia em prisão de Bolsonaro. Agora, qualquer analista, até aqueles que eram os mais, eu vou dizer, conservadores na questão jurídica do Bolsonaro poder ser preso, aqueles que falavam, olha, ele talvez seja tornado inelegível, preso não. Até esses já começam a falar, olha, podem prender o Bolsonaro aí nas próximas semanas, pode ser decretada a prisão dele, o Bolsonaro está em situação ruim. Até esses começam aí. Bolsonaro, lá em Orlando, está em pânico, porque em muito depende do que vai falar o Almirante. Se o Almirante falar o que aconteceu ali, tem prova disso. O problema é que o Almirante não falando, tem prova disso, a Polícia Federal vai chegar à mesma conclusão. Ele falando, o Almirante tenta se salvar, mas joga o Bolsonaro aos leões. Quer falar, olha, realmente era um presente para o Bolsonaro e para a Michelle, e eles queriam colocar no acervo privado deles. É um presente caríssimo, sei que é um presente que não é comum, recebi o presente no aeroporto, quer dizer, não teve solenidade de troca de presentes. Eu recebi no aeroporto um pacote com joias de 17 milhões de reais, eu não sabia o que tinha dentro, e essas joias eram para a esposa do presidente da República, e para ele. Recebi também um pacote com outras joias, também não sabia o que tinha dentro, e eram para o presidente. Aí, para você analisar a situação e pensar não foi propina, fica quase impossível. Peraí, como é que o governo de um país, que está sendo beneficiado pelo outro, entrega para o ministro um pacote fechado que tem 17 milhões dentro? A diferença de você entregar esse pacote e você entregar uma mala cheia de dinheiro é zero. Podia ser uma mala cheia de dólares, de euros, de
de libras esterlinas, que vale mais. Pô, isso é uma mala cheia de dinheiro, de barras de ouro. Mas não, eram joias, diamantes. Sob medida assim para você tirar cada um e vender separado. Para vender mesmo, é propina. Vê aí os próximos passos, peça aí sua inscrição no canal. Falou!